E a segunda palestrante, né, é a nossa querida professora mestra Ete Feitosa de Oliveira Gomes. Ela é professora da casa também, com muito orgulho, né? Professora do nosso campus querido, da UFAC, Campus Floresta. A professora mestra tem o mestrado dela, no caso, é ensino de ciências e matemática pela UFAC, tá? E ela tem especialização em educação. A graduação da professora é em pedagogia pela Universidade Federal do Acre e ela atua há 25 anos formando professores na graduação da UFAC. Além disso, a professora tem uma ampla experiência na rede básica de ensino, né, no Acre mesmo, de 92 a 2009. Obrigada, professora Michele. Bom dia a todos, novamente, né, a todos e a todas, né, com grande satisfação que eu estou aqui novamente nesta manhã, né, na companhia de vocês, ainda que online, de forma online, né, que é a nossa realidade ultimamente, para discutirmos um pouco sobre a importância do planejamento no contexto escolar, né. Essa é uma temática muito importante, porque ela faz parte, né, do nosso cotidiano. Então, ela está presente no nosso dia a dia, seja em qual for a circunstância, né, o planejamento, ele deve estar presente, né. Então, o porquê que eu escolhi? Justamente por isso, pela importância tão grande que é o planejamento na nossa vida, né? Em todas as áreas da nossa vida, é importante que façamos o planejamento, é importante planejarmos, né? Então, nas diversas ações, né, requer de nós um planejamento, uma organização, né, organizar as ideias, como vamos fazer, né, por quê, se justifica por quê, enfim, né, e ainda mais voltado para o processo de ensino e aprendizagem. Essa, sim, requer planejamento, né, para você desenvolver as suas ações dentro da sala de aula, você não tem como desenvolver se você não planejar antes. Embora esse teu planejamento seja somente na cabeça. Você organiza as ideias, mas é necessário que isso aconteça, né? Mas como a gente vai ver mais para frente, essa organização, ela deve acontecer, né, de forma mais organizada, que é no papel, tornar esse planejamento em um plano. Tá, então, nesse direcionamento, né, tem como objetivo, professora, por favor, passe aí o próximo slide. Anterior. Antes. Após a capa, eu acho que a professora está passando o slide anterior. Eu gostaria que colocasse o de hoje, porque sofreu alguns acréscimos, algumas substituições, fiz alguns ajustes. Não. Gente, só um pouquinho, tá? Então, eu vou continuar lendo o objetivo, porque como eu não consegui entrar pelo computador, estou com ele aberto aqui. Ah, tá. Ela conseguiu colocar. Esse mesmo, professora. Então, o objetivo, compreender a importância do planejamento para o processo de ensino e aprendizagem na dinâmica escolar, considerando
como um processo que visa dar respostas a problemas pelo estabelecimento de fins e meios que apontam para a sua superação, né? Então, é importante, né, essa compreensão, e eu espero que vocês, até o final da palestra, né, vocês consigam realmente compreender essa importância do planejamento para o processo de ensino e aprendizagem, né, e considerando esse planejamento como um processo que objetiva, né, dar respostas a problemas problemas que possam se apresentar, né, cotidianamente dentro da sala de aula, e aí vocês podem, assim, estar buscando, né, respostas dentro da própria sala de aula de vocês, tá? Resposta para os problemas que se apresentam. Então, é importante a questão do planejamento, tá? Porque ele nos dá esse suporte para estarmos buscando respostas para os problemas que se apresentam, né, dentro da sala de aula, né, no cotidiano da nossa prática, dentro da sala de aula. Próximo, professora. Ah, tá, só um pouquinho. Aqui eu trouxe essa imagem, né, uma foto, na verdade, de uma aula de estágio, tá? De um aluno, na verdade é um aluno surdo, esse, nosso aluno da pedagogia. E ele, inclusive, ele até já formou. Então, esse aluno, ele estava desenvolvendo as atividades dele de estágio dentro da sala de aula, e dá para vocês observarem que as crianças, elas estão atentas olhando para ele, inclusive, aí bem atrás, dá para perceber que tem uma pessoa, né, que está transmitindo para as crianças, né, a intérprete, está interpretando para as crianças, né, tudo que ele está colocando. Então, desde que haja planejamento, sempre é possível que haja o desenvolvimento da prática de forma organizada. Então, é só um exemplo que eu trouxe para vocês, tá? Através dessa foto. Próximo, professora. Tá, então, planejar vocês estão vendo aí essa imagem com esse monte de interrogação, né, com essas interrogações aí. Porque, na verdade, planejar é isso mesmo, né? Planejar você está procurando, buscando, né, como desenvolver aquela aula, como desenvolver aquele curso quando se trata de um curso, como desenvolver aquela unidade quando se trata de um planejamento de unidade, né? Como desenvolver aquele projeto didático, né, dentro da sala de aula ou no contexto da escola, né? E isso requer uma reflexão, pensamento em relação a isso. Então, no momento de planejar, você precisa organizar as ideias, né? E essas ideias, elas surgem a partir dos questionamentos, tá? E, nesse sentido, planejar, de acordo com Vasconcelos, né, é antecipar as ações para atingir certos objetivos que vêm de necessidades criadas por uma determinada realidade, sobretudo, agir de acordo com essas ideias antecipadas, né? Então, é planejar, né, antecipar mentalmente quais as ações serão necessárias para você agir diante de uma determinada realidade, né, de forma pensada e organizada. Oi, professora Michele. Oi, professora.
Não está mostrando os slides, não? Não. Pelo menos para mim, não. Está mostrando para alguém? Agora sim, Ed. Sim. Tá. Obrigada. Deve ter sido a minha internet. Desculpa, Ed. Aham. Então, devido ao enorme grau de complexidade dos problemas, né, nos dias atuais, maior é a necessidade de planejar. Sem qualquer atividade da nossa vida exige um planejamento, a educação não foge dessa exigência, né? Então, é fundamental, né, que você desenvolva o planejamento, né, e que o planejamento ele seja algo mais simples, como por exemplo, comprar uma roupa seja algo mais complexo, comprar uma roupa e que seja algo mais complexo, como por exemplo, construir uma casa. Então, é primordial que você planeje, organize, né, esse processo de qualquer que seja a atividade que você vai desenvolver. E quando se trata na educação, né, ela não foge dessa regra. Tá? É importante que você realize a atividade planejando antecipadamente. Né? Então, o planejamento é um processo mental que envolve análise, reflexão e previsão. Nesse sentido, é uma atividade tipicamente humana e está presente na vida de todos os indivíduos, nos mais variados momentos, né? Então, como eu coloquei antes, mesmo se você vai comprar uma roupa, se você vai, seja qual for a ação que você vai desenvolver, o planejamento precisa estar presente, né? Você precisa planejar. Por quê? Porque você precisa, por exemplo, se você vai comprar uma roupa, você precisa saber qual é a ocasião que você precisa usar, né? Porque é uma roupa para você ir para a igreja, é uma roupa para ir para a festa, então cada ocasião requer uma organização melhor, né? Para você requer uma roupa direcionada para aquela organização. Para aquele momento, desculpa. Então, se você vai construir uma casa, você precisa saber se você tem os recursos, né? Qual o tamanho da casa, o terreno fica onde, qual é a base que requer, né? E aí você precisa saber se os recursos que você tem disponível, né, para fazer essa casa, se são suficientes, enfim. Né? E dentro da educação você precisa ver, né, qual o problema que se apresenta, a realidade dos alunos, a realidade da escola, enfim. Né? Então, o planejamento, ele é fundamental em todas as circunstâncias da nossa vida. Pode passar, professora. Tá. Quando falamos do processo de ensino e aprendizagem, estamos falando de algo muito sério, que precisa ser planejado com qualidade e intencionalidade, né? Então, o planejamento por si só, ele não garante um bom desempenho, né? Então, o planejamento, ele precisa ser, na verdade, ter uma intenção. E essa intenção, você precisa, na verdade, definir um objetivo, né? Então, qual o objetivo que você precisa atingir, né, alcançar, que seja alcançado, né, com as ações que você vai desenvolver. Então, você vai organizando as ideias e vai estar verificando, né,
cada elemento que é importante para você estar incluindo no planejamento, que esses elementos a gente vai estar comentando mais para frente, tá? Então, planejar implica na possibilidade de mudança, né? O professor é um dos principais agentes de mudança do ensino, né? Ou até um agente privilegiado para estar desenvolvendo essa mudança, né? Privilegiado por quê? Porque ele está sempre em contato direto com os alunos, né? No locus privilegiado. E, com certeza, a escola é esse locus privilegiado, né, para que a mudança, né, a transformação aconteça. Por isso que é importante o planejamento, né? É importante, é necessário que você desenvolva um planejamento, né, para desenvolver suas ações dentro da sala de aula. E é nesse planejamento, é no momento desse planejamento que você está, que você pode estar desenvolvendo, né, pensando nas ações que você vai desenvolver no sentido de mudança, de transformação dentro do processo de ensino e aprendizagem, né? Tá, então, mas infelizmente, em algumas situações, o planejamento tem sido utilizado de maneira errada, onde se reduz a atividade em que o professor preenche e entrega à secretaria da escola um formulário, e este, por sua vez, é padronizado e colocado em colunas, e o docente simplesmente redige, os seus objetivos gerais, seus objetivos específicos, os conteúdos, as estratégias e a avaliação, né? Às vezes, o professor, ele até deseja organizar mais a aula, né? Porém, quando a escola ela já entrega esse formulário, já exige que seja preenchido esse formulário, né? Ele é tão pequeno que acaba não tendo espaço, né, para o professor estar colocando, desenvolvendo o planejamento como ele gostaria. E é justamente por isso que o planejamento ele não pode ser visto como um ato burocrático, né? Ele precisa fluir do professor, ele precisa ser organizado pelo próprio professor, né? E nada de você receber um formulário dentro da escola para você estar preenchendo, simplesmente preenchendo, que ele já direciona muito, né? E você acaba ficando preso àquela exigência e acaba não tendo assim a liberdade, né, de desenvolver de organizar um planejamento como você gostaria para o desenvolvimento da tua prática posteriormente, né? Infelizmente existe ainda muito isso nas escolas, mesmo hoje, né, com a nova BNCC, que a gente imaginava que essas coisas iriam parar de acontecer, mas infelizmente ainda acontece, né? Tá. Quando falamos... Tá, passa aí a próxima, por favor. Tá, planejamento escolar inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a revisão e adequação no decorrer do processo de ensino, né? Então, o planejamento, ele nos dá o privilégio de prever as atividades didáticas que serão desenvolvidas passo a passo na sala de aula, de forma organizada, né, durante a sua execução, e também nos informa, a partir de uma reflexão durante a execução
do mesmo, né, a necessidade ou não de adequação ou um novo replanejamento, né? Depende de quando você vai estar, até o final da aula, você vai estar verificando, né, se você requer, dependendo de como os alunos vão estar agindo durante a aula, e aí você vai perceber se requer um novo replanejamento ou não, né? Ou se você precisa retomar algumas questões que talvez possam não ter ficado muito claras para os alunos, enfim, tá? Então, nesse direcionamento, né, o planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligada à avaliação, né? Então, é por meio do planejamento que se programa as ações do professor, além de ser também um momento em que o professor pesquisa e desenvolve uma reflexão sobre a realidade da escola e dos alunos, né? Nesse momento do planejamento, né, que o professor tem uma grande intimidade com o que vai desenvolver e com quem vai estar, né, participando da ação, né, no caso, os alunos, da atuação didática, né? No momento que você vai estar colocando em ação, que você vai planejar, né? Então, através do planejamento que você vai estar programando tudo que você vai desenvolver dentro da sala de aula, da melhor forma possível, né? É nesse momento que você vai estar pesquisando, buscando, estudando, né, refletindo sobre a realidade dos alunos. A gente sabe que dentro da sala de aula tem alunos, né, aquilo que o professor Wendel colocou, né, tem alunos que têm mais facilidade para aprender, tem alunos que têm mais dificuldade, alguns aprendem mais rápido, outros mais lentamente, enfim, e requer um jogo de cintura muito grande, né, do professor para poder estar desenvolvendo, né, as suas aulas no sentido de que os alunos realmente consigam aprender, né? E aí, por conta disso, é que no momento do planejamento, você precisa já estar prevendo todas essas questões, né? Pensar, planejar, pensando na realidade dos alunos, né? Pensando na realidade da escola, da comunidade ali onde a escola está inserida. Enfim, é por isso que o professor, ele precisa, na verdade, ele mesmo precisa planejar. Não tem como você pegar um planejamento de alguém, né, para estar desenvolvendo esse planejamento. Um planejamento já pronto e acabado, né, feito por outra pessoa, por outro professor, às vezes nem é professor, mas não está mais na sala de aula. É por isso que é você que precisa planejar, né? Se você está entrando na escola pela primeira vez, você precisa estar verificando, né, fazendo um diagnóstico, né, da realidade dos alunos, da escola, enfim, para poder realizar o planejamento mais ou menos organizado de acordo com a realidade, né, dos alunos. Tem alguns autores e algumas pessoas que usam o termo clientela, eu não gosto de usar esse termo, né? Então, é alunos mesmo, tá? Nós temos aqui uma imagem, e essa imagem, ela traz aqui sobre o planejamento, né? Ela diz que o planejamento é igual à previsão mais a organização mais a avaliação, né? Então, ali naquela nuvenzinha tem
tem essas palavras escritas, né? Então, planejamento é igual, é o resultado, né, da previsão, mais a organização e mais a avaliação, né? Então, você está prevendo, né, no momento do planejamento, né, você está organizando as ideias e você, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo, mesmo antes de agir, mesmo antes de desenvolver, né, de botar em prática esse planejamento, mas você tem como já estar planejando, revendo se aqueles elementos, né, básicos que a gente vai ver daqui a pouquinho, né, do planejamento, eles estão se conectando, se existe uma conexão entre eles, né, enfim, tá? É importante que você, no momento do planejamento, você já faça uma previsão de como vai acontecer aquela aula, né? É o momento que você está definindo ali, né? O que você vai fazer, como vai fazer, né? Como vai. É um momento de organizar mesmo a aula. É um momento de avaliar, ver, é uma sequência de uma aula, né? Então, você vai estar revendo como é que foi na primeira, né? É um conteúdo que é mais ou menos a sequência, então, você precisa estar retomando alguns aspectos daquela primeira aula, e vamos estar incluindo nessa segunda, enfim, tá? Passa, professora, por favor. Oi? Ah, então, existem níveis de planejamento que se completam, se interpenetram e compõem o plano de currículo da escola. São eles, né? Então, planejamento de um sistema educacional, planejamento de currículo e o planejamento didático e de ensino, né? Ou de ensino, enfim, né? Então, esses níveis, é importante que o professor ele tenha conhecimento, né, desses níveis de planejamento, porque no momento de planejar é importante, né, que considere todos esses níveis de planejamento, tá? O planejamento do sistema educacional é o planejamento que é feito a nível nacional, tá? Por exemplo, os PCNs, né, ou seja, os parâmetros curriculares nacionais, né, os referenciais curriculares, BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né, hoje temos a nova BNCC, né, que está em vigor já desde 2017, né, ou seja, ela ficou pronta em 2017. O planejamento também é um planejamento também a nível estadual e a nível municipal, tá? Então, são os sistemas de ensino. O Estado, ele pega o planejamento, né, a nível nacional e faz as suas adequações, né? Por sua vez, ele faz as suas adequações de acordo com a realidade do próprio Estado. Dentro desse planejamento tem a base comum, que essa não pode mexer, né? E tem a parte diversificada, né? Que é essa que você vai poder estar acrescentando alguma coisa, de preferência acréscimos, né? A gente tem como exemplo, teve toda uma discussão, né, em relação ao ensino da língua espanhola, né? Então, aqui no estado do Acre, ela entrou na estrutura curricular, né, na estrutura curricular para ser trabalhada nas escolas, esse ensino, porque senão não existia, né, importância nenhuma
em ter o curso de espanhol. Então, são realidades, assim, bem atípicas, né, que você, que precisa ser considerado, né, então, tanto o Estado quanto o município faz as suas adequações que achar pertinentes, né, para incluir nesse planejamento. E aí, o planejamento de currículo, né, que é esse planejamento que é organizado na escola, tá? A escola, ela considera tanto o que o Estado envia, quanto o que é organizado a nível nacional. Então, vejo que hoje a BNCC, a nova BNCC, houve todo um estudo para ela, para começar, né, a ser desenvolvidas atividades de acordo com o que propõe a nova BNCC. Então, as escolas, elas fazem as suas adequações, né, a partir do seu projeto político-pedagógico, né, que dentro do projeto político-pedagógico tem a parte que faz parte da estrutura curricular da escola, né. Então, essa parte, esse planejamento de currículo, ele, na verdade, é organizado pela escola. Cada escola deve ter o seu projeto político-pedagógico, e ele, com certeza, não é para ser engavetado, né? O professor, ele precisa ter muito, ele precisa ter contato, conhecer, ter conhecimento do PPC da escola, né? Tem algumas escolas que elas não estão, às vezes, atualizando, mas é uma necessidade que esteja sempre atualizando o PPP. E o planejamento didático e de ensino, né, que está voltado está mais direcionado para o professor, né, para a equipe mais pedagógica, que geralmente o coordenador pedagógico, né, ele está bem à frente dos trabalhos, está sempre orientando os professores, enfim. Mas quem, na verdade, né, tem esse contato maior, quem é responsável por esse planejamento, é, na verdade, o próprio professor, né? Então, o planejamento didático de ensino, ele está relacionado, né, ao plano de curso, né, ao plano de unidade, plano de aula, projeto didático, enfim, né? Que, como eu coloquei, ele é feito pelo professor, né, considerando a estrutura curricular da escola, o PCN, a BNCC, os referenciais curriculares, né, e esse plano didático e de ensino, ele também recebe o nome de plano de disciplina, enfim, né, é um planejamento que é, na verdade, feito pelo próprio professor, tá? Ou deve ser feito pelo professor, né? Como eu coloquei anteriormente, é bem complicado você pegar um planejamento pronto e acabado, né? E desenvolver, botar ele em prática, né? Você precisa fazer parte, né? Você precisa, ele precisa ser feito por você. É você que vai estar botando ele em prática, né? Pode passar, professora. Então, por que o planejamento de ensino é uma necessidade? Por que é uma necessidade, né? Então, o planejamento de ensino, ele configura-se como um roteiro organizado, né, de unidades didáticas para um ano ou semestre composto dos seguintes elementos: justificativa da disciplina,
né? Conteúdos, objetivos gerais e específicos, metodologia e avaliação, né? Então, esses são os componentes básicos que devem estar presentes, né? Eles não podem faltar no planejamento. Quando coloca aí a justificativa da disciplina, é quando se trata de um plano de curso, tá? Então, deve ter a justificativa, o porquê da disciplina, porque se justifica essa disciplina, né? Os conteúdos, né? Quais conteúdos, né? Lá na estrutura curricular tem a relação dos conteúdos. Quando você vai fazer o plano de curso, você precisa estar olhando e os conteúdos em si, quais são os autores que você vai trabalhar, de onde você vai extrair, vai verificar algo lá da internet para estar enriquecendo, enfim, né? E aí você vai estar definindo os objetivos gerais, né? Os objetivos específicos, metodologia, né? Os métodos e técnicas que você vai estar utilizando nas aulas e avaliação. Esse plano de planejamento é um planejamento, sim, mais, como pode-se dizer, ele não está muito especificado, né? Não é bem criterioso cada parte, porque é um planejamento maior. É um plano de curso para um ano, ou para um semestre, né? Ou para um momento de um curso, digamos, de tantas horas, né? Então, requer um planejamento de curso para aquele, requer um planejamento para aquele curso, tá? Uma observação. Tem pessoas que gostam de colocar em um plano de aula, para uma aula, o objetivo geral e objetivos específicos, né? Então, é bom lembrar que o objetivo geral, ele não cabe numa aula, porque uma aula já diz, é específico, o objetivo é específico daquela aula, né? Então, até não deve nem colocar o nome objetivo específico, quando se trata de uma aula, só objetivo, porque já subentende-se que é para aquela aula, porque tem todas as indicações lá no cabeçalho, né? Tem a data que vai ser desenvolvido, quando se trata de uma sequência didática, isso sim, tá? Aí requer, né, o objetivo geral, ou os objetivos gerais daquela, né, de preferência um, né, e os específicos, porque esses específicos, eles vão estar, uma sequência didática, você trabalha alguns conteúdos, né, às vezes por uma sequência para uma semana, né, e aí requer os objetivos referentes aos conteúdos que você vai trabalhar durante aquela semana. Às vezes você até continua com o mesmo conteúdo, mas ele tem um novo direcionamento. Isso requer um novo objetivo, tá? Tais elementos, né, esses elementos que estão citados aí, né, justificativa, os conteúdos, objetivos gerais e específicos, a metodologia e a avaliação, né, eles visam assegurar a racionalização, a organização e a coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a rotina, né? Então, é o momento que você está organizando esses elementos, né, que você, ao botar em ação, né, ao desenvolver esse planejamento, você vai estar assegurando que esse planejamento, que a tua aula seja uma aula organizada, né? Que você
É nesse momento que você tem como estar prevendo tudo, como você deve desenvolver, o que vai utilizar, quais são as ferramentas que você vai utilizar para desenvolver essa aula, no sentido de facilitar a compreensão do aluno, né? É o momento que você vai estar prevendo todas as ações, né? As suas ações didáticas, né, que você vai desenvolver com esses alunos, que vai estar botando em prática o próprio planejamento. Então, o planejamento, ele não deve ser, tipo assim, você faz porque eu faço o planejamento que eu sou obrigada a fazer, eu tenho que entregar para a equipe, né, pedagógica da escola o planejamento. Mas não é assim que a gente tem que pensar. O planejamento, na verdade, ele precisa ser pensado no sentido de realmente, né, estar organizando o teu processo, a tua atuação dentro da sala de aula. Então, essa tua atuação, ela é fundamental, né? Como você vai estar atuando, as tuas ações que você vai desenvolver, elas são fundamentais para o aprendizado do aluno, para o crescimento do aluno, né? Então, você está prevendo o que você vai desenvolver dentro da sala de aula. Não é uma coisa qualquer, é uma aula, né? Você vai estar desenvolvendo uma aula. Então, é no momento de planejar que você pode estar prevendo tudo, tendo como referência a própria realidade dos alunos, né? Que isso é fundamental, porque é para eles que você vai estar desenvolvendo essas aulas, né? E ao mesmo tempo que você está organizando tudo isso, você está evitando, né, a improvisação e a rotina. O aluno ele se cansa se todo dia você desenvolve uma aula igual. Só vou estar, durante essa aula, só vou explicar dessa forma. Vou utilizar o quadro, vamos escrever, né? Agora, vamos fazer uma atividade também no quadro, enfim. Gente, o professor ele precisa dinamizar um pouco. É nesse momento do planejamento que ele vai estar buscando, né, todas essas alternativas no sentido de estar chamando a atenção do aluno para ele aprender. Né? Então, você não pode deixar entrar em rotina, você precisa sempre dinamizar. E muito importante que você também, esse seja um momento que você vai estar envolvendo os alunos nas atividades. Ele precisa se sentir neste processo. Se você assim não fizer, ele vai se sentir excluído do processo. Ele não vai ter interesse nenhum, tanto faz para ele, né? Então, é no momento do planejamento que você precisa organizar todas essas questões, né? Tá, professora, pode passar. Tá, então, o planejamento de ensino-aprendizagem, ele pode ser subdividido em plano de curso ou de disciplina, plano de unidade, plano de aula, projeto didático. Então, eu já tinha até comentado, né, anteriormente. Mas é importante, né, essa conexão, né, do plano de curso ou de disciplina, depende como você chama, né, o plano de unidade, o diálogo, projeto. Então, eu coloquei, inclusive, aí entre parênteses, o plano de unidade, porque hoje, esse plano de unidade, ele não é mais utilizado, mas alguns professores utilizam, né? Eu até faço uma referência, puxa vida, a sequência didática, ela acaba sendo um plano de unidade, juntamente com o plano de aula, uma junção dos dois, né? Então, e o projeto didático,
né, o autor, né, que eu não coloquei para vocês, mas a base foi o Vasconcelos, né, claro que eu utilizei outros autores, mas a base principal foi o Vasconcelos, né, o Celso dos Santos Vasconcelos é um autor bem reconhecido, né, nessa área de planejamento, né, então, ele não cita o projeto didático em si, mas ele, nas discussões dele, fica subentendido, né, essa questão, e a gente sabe que ele está presente nas escolas. O desenvolvimento de projetos didáticos na escola, ele contribui para que o aluno saia um pouco também da sala de aula, daquele espaço simplesmente entre quatro paredes ali da sala de aula, né? E aí o professor pode utilizar um espaço diferente, enfim. Não que ele não possa utilizar isso durante as aulas, né? Que pode e deve tirar o aluno de dentro da sala de aula. Não é possível você tirar em todas as aulas, mas não é aconselhável, né? Mas é importante que o aluno ele tenha também essa experiência, né, de aprender um pouco fora do próprio ali contexto, aquele quadradinho da sala de aula, né? Então, o plano de curso, né, como já foi colocado, ele, ele é um planejamento mais sintético, né? Como eu já coloquei para vocês, ele não está bem discriminado porque é um planejamento maior, né? Essa discriminação ela vai acontecer nos demais planejamentos, tá? Mas que ele enfatiza, né, o que você deve trabalhar durante o ano, né? O plano de unidade, o plano de curso, ele é organizado por unidades, né? E essas unidades, elas merecem um planejamento, né, para elas. E o plano de aula é aquele planejamento diário que você precisa estar fazendo, né? Projeto didático, algo que você precisa desenvolver, né, que faz parte do planejamento, né, está lá no plano de curso, né, e você precisa desenvolvê-lo. É importante, né, as escolas, elas utilizam muito as datas comemorativas, né, mas não é só isso, tá, que requer um projeto didático, tá, e aí isso requer muitas vezes para desenvolver algumas partes de aulas, né, onde você retoma, está preparando os alunos para aquela culminância, enfim, né, requer toda uma orientação, né, um estudo e a culminância do próprio projeto, envolvendo os alunos, né, os alunos eles precisam estar à frente, são eles que vão buscar numa atividade desse tipo, tá? São eles que vão estar desenvolvendo sob a sua orientação, né? E, professora, pode passar. Professora Michelle. Ah, tá. Só um pouquinho. Aquela imagem que tem lá anterior, ela está apresentando, né, um momento de planejamento em que a equipe da escola está organizada ali para apresentar, né, a imagem anterior, do slide anterior, né. Então, os elementos aqui, nós temos os elementos básicos do planejamento de ensino e aprendizagem de um plano de aula, né? Então, o planejamento de ensino e aprendizagem, ele deverá prever, né? Ele vai estar prevendo os objetivos, né? Ou seja,
para que ensinar e aprender, né? Então, o objetivo, ele precisa estar trazendo essa resposta. Os conteúdos, o que eu vou ensinar, né, e o que os meus alunos precisam aprender. Os métodos, como vou ensinar e como eles vão aprender, né, quais são os melhores métodos que eu posso utilizar para facilitar a aprendizagem dos meus alunos, né? Os recursos, né, são as ferramentas com o que eu vou ensinar e com o que os alunos vão aprender, né? Com o que é mais fácil, que vai facilitar o entendimento deles, né? Qual o tempo que eu vou precisar, qual o tempo é necessário para desenvolver o processo de ensino, e também qual o tempo é necessário para que haja aprendizagem por parte do aluno, né? E a avaliação, né, que está definindo como, né, vou avaliar, né, e o que foi efetivamente ensinado e aprendido, né? Então, isso é muito importante. O que foi ensinado pelo professor e o que o aluno aprendeu, né? Então, é no momento da avaliação que você vai estar verificando todas essas questões, né? Então, o objetivo, né, em outras palavras, os objetivos, eles são a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da nossa atividade, né? Então, o que se pretende alcançar? Uma coisa muito importante que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: o objetivo, gente, é do aluno e para o aluno. Ele é simplesmente um desejo do professor, né? Que esse objetivo seja cumprido pelo aluno. E o objetivo, ele direciona, né, toda a organização do restante do planejamento. É um elemento básico, um dos elementos básicos do planejamento de ensino. Todos são importantes, todos têm a sua importância, mas todos os demais eles giram em torno do objetivo, porque todas as ações que nós vamos desenvolver, essas ações, elas estão direcionadas para que o objetivo seja cumprido pelo nosso aluno. Ou seja, né, é uma responsabilidade muito grande do professor. Então, o professor, não é importante que ele pegue e copie o objetivo do livro didático, né? Isso não é legal, porque o livro didático, se você vai trabalhar o conteúdo, só o conteúdo, aquele conteúdo que tem lá no livro didático, é outra coisa também que você precisa estar revendo sobre a tua prática, né? Então, você precisa estar pesquisando, buscando. E o objetivo, ele precisa se expandir. Você precisa, é por isso que tem aquele momento, né? Aquele momento do planejamento, é o momento que você está buscando ideias, organizando as ideias, né, para você poder organizar num plano. Então, essa é a diferença que existe entre o planejamento e o plano. Planejamento de ensino e o plano de ensino, plano didático, plano de aula, tá, etc. Né? Então, quando você está desenvolvendo o planejamento, você está organizando as ideias, né, para poder botar no papel. Quando essas ideias, elas vão para o papel, elas se tornam um documento, né, e é o plano de ensino, né, plano didático, plano de aula, tá, enfim. Então, cada elemento desse é fundamental que você tenha uma delicadeza, né, no momento que você está buscando,
né, essas ideias, como tendo em vista a realidade do aluno, o que a escola tem disponível para esse processo, quais são as ferramentas que eu vou poder contar, né, com a escola para utilizar durante essa ferramenta. Eu tenho que estar prevendo, nesse momento, o que a escola tem disponível e se um outro professor também não vai utilizar. Então, você já precisa estar vendo tudo isso, organizando isso, para que a aula não dê errado. Aí você pergunta, mas depois que eu planejo, eu não posso mais mudar? Você pode, né? Você pode sim. Uma das características de um bom planejamento de ensino é a flexibilidade. Às vezes você planeja para desenvolver uma aula de tal forma e às vezes alguma coisa aconteceu, deu diferente, e você precisa fazer alguma mudança, né? E aí você, porque você planejou e aquilo não está no plano, você não vai estar enfatizando, incluindo? Não. Agora, se você não está preparado, por exemplo, se um aluno questiona, porque principalmente quando você trabalha com crianças, os acontecimentos das crianças sempre levam para a sala de aula para gerar uma discussão em cima disso, né? Então, elas sempre puxam. E é importante que você ouça suas crianças, né? É importante você ouvi-las, né? Abre um espaço, desenvolve uma discussão entre eles, né? Faz uma roda de conversa para discutir sobre aquilo, senão você não vai conseguir dar aula, né? Desenvolver o que você... E isso faz parte também do processo, é uma aula, é aula, né? Só não está lá no planejamento porque é algo que surgiu, né? Naquele momento. Mas, e aí você organiza a roda de conversa e trabalha com eles no momento, né? Então, como eu falei, né, uma das principais características de um bom planejamento de ensino é a flexibilidade, tá? Então, os conteúdos, eles referem-se à organização do conhecimento em si, né? Ele é um instrumento básico para poder atingir os objetivos. Devemos escolher sempre conteúdos mais centrados, né? Conteúdos mais importantes, mais atuais. Então, nós, professores, temos uma responsabilidade muito grande sobre os nossos ombros, né? A partir do momento que nós assinamos um contrato, né, estamos assinando uma responsabilidade, né, um compromisso. Porque enquanto alguém trabalha numa outra profissão, trabalha com uma pessoa, com um pequeno grupo de pessoas, você vai trabalhar numa sala de aula com a sala lotada. São 30, geralmente, 30 e poucas crianças, né? Ou mais, né? 25 mínimo, enfim. Então, você está assumindo uma responsabilidade, então você precisa ter um compromisso de estar apresentando, né, para eles o melhor conteúdo possível, conteúdos mais atuais, conteúdos mais importantes, mais centrados, que discutem sobre aquele assunto que você extraiu lá da estrutura curricular. Então, você extraiu o assunto, a temática, né? O conteúdo em si que você vai trabalhar é você que vai estar selecionando, procurando, buscando, né? Enfim. Em relação aos métodos, tá ligado, minha garganta seca demais, desculpa aí. Então, em relação aos métodos, né, cabe utilizá-los da melhor forma possível, né? Os métodos, eles são a concretização das finalidades que o educador tem ao preparar o seu curso ou aula, né? A partir da realidade. Conteúdo não é só conhecimento. Conteúdo também envolve habilidades,
hábitos, atitudes, valores, posicionamento, operações mentais e etc. Né? Então, a metodologia, ela refere-se às experiências de ensino, aprendizagem, né, como será trabalhado cada item no programa da disciplina. Tá? Então, os métodos, eles são fundamentais, né, para você estar colocando, desenvolvendo aquele conteúdo, né, conteúdo com o aluno. E você vai estar verificando, né, para aquele conteúdo. Puxa, eu desejo trabalhar esse conteúdo como? Como será que esse conteúdo será melhor trabalhado? Então, quais são os métodos e técnicas que eu vou estar utilizando, né, para trabalhar esse conteúdo, no sentido de que o aluno ele tenha uma melhor compreensão, né, uma melhor aprendizagem, que sejam que sejam conteúdos, né, importantes para ele, e os métodos, eles precisam serem facilitadores, né, para a compreensão desse conteúdo, enfim. Né? Então, você precisa ser bastante dinâmico, organizar de forma os teus métodos de ensino, de forma que não deixe as aulas, né, como foi colocado, entrar em rotina, né? Que os alunos eles precisam se interessar, então você precisa buscar alternativas, né? As melhores alternativas que possibilitem, né? Essa que possibilitem, né, trazer atenção, chamar a atenção do aluno para que ele se envolva, né, nesse processo, porque se ele se envolver, ele vai conseguir aprender, né? E isso é fundamental, né? Então, e para desenvolver, né, as aulas, você precisa ter alguns recursos, algumas ferramentas, né, para desenvolver, né, para utilizar juntamente com esses métodos, no sentido de facilitar a aprendizagem do aluno, né? Então, os recursos, eles são os componentes do ambiente da aprendizagem que dão origem à estimulação para o aluno, né? Quando usados adequadamente, eles colaboram para motivar o aluno, para despertar o interesse dele, para favorecer o desenvolvimento da capacidade de observação dele, né? Para aproximar o aluno da realidade, né? Para que ele possa visualizar, para que ele possa concretizar, né? Possa realizar atividades e concretizá-las, e fazer isso tudo com vontade, com prazer, né? Envolvido. Então, é importante que você utilize hoje, está muito em alta a questão das metodologias ativas, né? Que, na verdade, são as metodologias que envolvem o aluno, né, no processo da aprendizagem dele, né? Ou seja, ele aprende, na verdade, fazendo. O professor, ele está ali mais como orientador, está sempre ali acompanhando, mas ele está envolvendo o aluno ativamente, né, nessas atividades. E os recursos, eles são fundamentais para o desenvolvimento, né, de qualquer aula, e ainda mais, né, dentro das metodologias ativas. Hoje nós estamos vivenciando, assim, um momento atípico mesmo, né, esse momento da pandemia, e nós estamos utilizando ferramentas, assim, tecnológicas, mais tecnológicas, né, para desenvolver essa questão, do ensino, né, o ensino remoto,
não é? Então, cada escola ela tem a sua dinâmica e eu confesso assim, pela experiência que eu tenho com meus 2 netos aqui, eles não estão gostando muito da dinâmica desse ensino remoto, não, né? Então, tem pessoas que dizem, é muito fácil, mas é muito trabalho para o professor estar preparando, dificulta um tanto a aprendizagem do aluno, essa falta dessa dinamicidade dele, né, dentro da sala de aula, o contato com o professor, com os outros, acaba, influenciando muito, né, no processo da aprendizagem dele. Né? Então, nós começamos na UFAC também através dele, como até eu coloquei na aula passada, né? São vários os comentários que são direcionados em relação a isso. Né? O professor parece que está dando aula para as paredes, enfim. Né? Então, a gente espera que isso se organize e como a professora Cleide colocou, né, na palestra dela, o bom disso é que a gente vai estar podendo utilizar dentro da sala de aula, né, vai estar melhor preparado para utilizar outras ferramentas que a gente não estava utilizando, no sentido, né, de, é, de melhorar, né, de envolver mais os alunos, né, de trazer novas coisas para eles. Né. E e em relação à avaliação, né, o tempo ele é fundamental, você está definindo o tempo que você precisa para desenvolver aquele conteúdo, né? É uma aula, é 2 aulas, uma aula, um encontro de 60 minutos, um encontro de 120 ou mais, né? E onde, na verdade, né? Enfim, e em relação à avaliação, esse é um item que é muito crucial, né? E não é todo professor que sabe avaliar. Já vou antecipando isso. Né? Então, avaliar um dos grandes desafios na prática pedagógica. Né? A avaliação ela deve ter caráter de acompanhamento do processo, né, que faz parte da realização interativa. Então, isso é muito importante. Né? Ela deverá abranger todos os aspectos da educação e não apenas o cognitivo. Né? Então, tem professores que avaliam seus alunos somente pelas notas que tiram no trabalho, na prova, na apresentação do trabalho, enfim. Né? Mas é importante que você avalie tudo. Nós temos, dentro da sala de aula, os nossos alunos, eles são diferentes, como colocou o professor Wendel, né? Colocou muito bem. Eles são diferentes, né? Tem aluno que tem facilidade de escrever, tem outros que têm mais facilidade de ler, né? Outros aprendem melhor se outra pessoa lê, né? Tem aluno que precisa ler alto para poder compreender, então, eles são diferentes, né? E aí você precisa, no momento da avaliação, você precisa ter um olhar clínico, né? Um olhar bastante cauteloso, tá? Em relação ao teu aluno, para você não correr o risco de avaliar de maneira errada ele, né? Para que você possa tentar avaliar de forma acertada, né? Da forma mais acertada possível. Então, a avaliação, ela deverá produzir uma mudança de atitude do aluno em relação à matéria e do professor em relação aos alunos, né? Às vezes o aluno, ele se sente... Ele se sente, como é que se diz? Ele se sente como que o professor não avaliou ele da forma que ele merecia, né? E o professor, muitas vezes, ele acha que por o aluno desenvolver um determinado comportamento, ele não merece uma boa nota,
né? Então, é importante, né, esse olhar, né, mais direcionado para o aluno. Claro que o professor tem vários alunos dentro da sala de aula, mas é por isso que o professor, eu coloquei, ele tem uma grande responsabilidade e avaliar é um desafio muito grande para o professor. Eu confesso para vocês que o momento da avaliação, para mim, é o momento mais crucial. Eu tenho, assim, uma determinada dificuldade para avaliar, justamente porque, às vezes, eu tenho medo de estar sendo severa demais, né? Preciso ter cuidado para mim não passar a mão na cabeça, né? Mas eu preciso olhar com profundidade, né? Eu preciso entender por que o aluno fez aquilo, o que aconteceu. Eu preciso buscar com ele, compreender ele, para poder avaliar, né? Então, são questões, assim, muito delicadas, né? E a avaliação, ela não deve ser usada para comparar alunos entre si, né? As comparações, elas criam competição, ódio, inveja, desânimo. Cada aluno deve ser comparado a si próprio, né? Então, às vezes o professor diz, olha, fulano tirou uma boa nota, por que você não faz como ele? Fulano está ali, quietinho, né? Aí eu volto, será que aquele aluno quietinho, ele está realmente prestando atenção? Às vezes ele está ali quietinho, mas ele não está prestando atenção, né? Então, são coisas assim que você precisa ter jogo de cintura para poder descobrir e não ser injusta no momento de ter que definir uma nota. Ou coisa ruim é essa nota. Não deveria existir. Eu acredito que se a gente não tivesse que gerar uma nota para eles, a partir do desempenho deles, né, eu acredito que o ensino ele seria melhor, né? Que pelo menos o aluno estaria ali, mas estaria porque ele queria, com vontade, realmente de aprender, né? E eles acabam se bitolando muito a uma nota, e a aprendizagem, às vezes, não é muito importante, né? Enfim, nós precisamos termos muito cuidado em relação a essa questão, né? Como eu coloquei, o professor ele está assumindo, no momento que ele assina o contrato, ele está assumindo uma grande responsabilidade. E ser professor é assumir um grande desafio, né? Pode passar, professor. Eu espero que vocês estejam compreendendo, gente, que esteja ficando claro. Tá. O plano de aula um plano de aula, para ser considerado adequado, deve seguir alguns princípios, como... Só um momentinho, tá? Coerência e unidade, né? Continuidade e sequência, flexibilidade, objetividade, funcionalidade e precisão, né? Coerência e unidade está direcionado para que as ideias elas devem ser construídas com lógica e com harmonia entre ambos, né? Deve haver uma relação entre as ideias planejadas e as práticas realizadas em sala de aula, né? Então, o que você planejou, né, no momento, deve ter coerência com o que você vai estar desenvolvendo no momento da transposição didática, no momento que você vai estar agindo, né, didaticamente, no momento que você vai estar colocando esse planejamento em prática, né? Continuidade, sequência, em que o planejamento requer que se pense no futuro, né? Uma unidade não se trabalha em uma aula, né? São várias aulas. Hoje nós temos, como eu coloquei, tem a sequência didática, né, no lugar do plano de aula, que está substituindo, né, o plano de aula. Então, a sequência já diz, é uma sequência de várias aulas, né. Então,
As aulas, você, no momento do planejamento, você já precisa ver, né, perceber no momento futuro. Então, agora eu vou estar trabalhando isso hoje. Amanhã estarei trabalhando assim, e assim sucessivamente, né? Então, é um planejamento que deve haver continuidade, né? E sequência, para que ele não fique desestruturado, desorganizado. É uma sequência da aula e a gente precisa perceber que é uma sequência da aprendizagem do aluno, né? Então, precisa haver uma relação muito grande. Tá. A flexibilidade em que você dá margem a possíveis reajustamentos, né, sem quebrar sua unidade, sua continuidade, né? Às vezes a reação dos alunos ou as circunstâncias do ambiente exigirão adaptações e alterações no planejamento, né? Então, ele pode ser mudado, tá? E o professor, ele precisa ter consciência sobre isso, né? Você fez o planejamento, deseja fazer assim, mas como eu expliquei há pouco, o momento, né, ele requer alguma mudança e porque você planejou e essa mudança que você sentiu que é necessária não está no planejamento, você não vai fazer. Por quê? Agora, se você não está preparado, se é algo que surgiu, você não está preparado, você precisa ter a humildade, né, no momento da transposição, você precisa ter humildade e dizer para os alunos que vai estar trazendo, né, na próxima aula, aquele momento não está preparado, ele é um momento que requer que você traga outras coisas para estar melhorando a discussão, né, enfim, sobre. A objetividade e funcionalidade. É o momento que o professor ele deve considerar a análise das condições da realidade, né? Ele deve estar adequando o plano ao tempo e aos recursos, né, que estão disponíveis, né? Então, é importante que esse planejamento não seja só um planejamento para você entregar para a equipe, é que ele realmente ele funcione, né? Que realmente você desenvolva ele da melhor forma possível. E em relação à precisão, né, os enunciados eles devem apresentar as indicações bem exatas e sugestões bem concretas para o desenvolvimento da aula, né? Então, você não precisa colocar um texto grande para dizer como você vai fazer, né? Então, você precisa colocar em forma de tópicos, até porque se você vai escrever um texto grande, aula por aula, vai te levar um grande tempo, você acaba ficando muito, é um desgaste, acaba sendo um desgaste grande, né? Mas aqueles tópicos, eles precisam ser claros, terem clareza, que qualquer pessoa, ao ler, já sabe o que você, na verdade, vai fazer, tá? Então, isso é muito importante. Gente, o tempo, ele está indo, né? Tá. O próximo slide, professora, eu vou dar uma... Portanto, o planejar e analisar as características dos alunos, né? É refletir sobre os recursos que estão disponíveis, né? É definir os objetivos educacionais adequados aos alunos, é prever e organizar os procedimentos do professor, né? Ou seja, as atividades e as experiências a serem executadas, né? Escolher os recursos de ensino mais adequados para estimular a participação dos alunos e também é prever os procedimentos de avaliação mais condizentes com os objetivos propostos, né? Pode passar, professora, eu vou ter que caminhar um pouco, porque isso aqui, inclusive, já foi discutido de certa forma. Tá, os componentes básicos do planejamento de ensino,
que estão voltados para os objetivos, né, que é a descrição clara do que se pretende alcançar como resultado da nossa atividade, né, os conteúdos referem-se à organização do conhecimento em si, porém com base nas suas próprias regras, ele é um instrumento básico para poder atingir os objetivos, né, os procedimentos existem e cabe utilizá-los da melhor forma possível para que, ao final, os bons resultados sejam obtidos. Para isso, basta comparar a grande diferença que existe entre um professor bem preparado, que faz seu planejamento de acordo com todos os aspectos que compõem a sala de aula, e um profissional que não dá atenção às mudanças que ocorrem no processo educativo, né? E isso é fundamental. O aluno, mesmo que seja um aluno de pré-escolar, um aluno da educação infantil, ele percebe quando o professor ele não está preparado, ele foi sem planejar, né? Pode passar, professora, vou correr um pouquinho por causa do horário. Isso, tá. Os recursos, né? O uso de ferramentas para dar aula é um dos benefícios que o avanço tecnológico propiciou. São várias as opções disponíveis para apoiar a rotina do educador, tornando a experiência do estudante a mais agradável e proveitosa possível. Já a avaliação é um instrumento utilizado para avaliar a evolução dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Vai além de aplicar testes e conceder notas aleatórias, portanto, exige um acompanhamento do estudante em diferentes momentos do processo educativo, né? Então, como eu já coloquei, a avaliação ela é fundamental e é um desafio muito grande para o professor, desde o planejamento, né, em todos os momentos da aula, mas o ato de planejar é um desafio muito maior, né, e requer uma preparação muito grande por parte do professor. Ele precisa estar consciente, né, dos resultados, né, estar consciente do seu próprio trabalho, porque as suas ações dentro da sala de aula, são elas que vão dizer o resultado, né, através da compreensão dos alunos, né, são essas ações que vão definir o que o aluno vai aprender e como ele vai aprender, né? Elas são fundamentais para isso. Claro que a gente sabe que tem alguns alunos, né, que não gostam muito não estão atentos, mas como eu coloquei antes, não deixe cair em rotina, né? É sempre importante você estar desenvolvendo atividades diferenciadas, né, onde o aluno ele se sinta, né, envolvido, ele tem interesse, que realmente envolva ele. Tá? Pode passar, professora. Pode passar, professora. Tá. Tem um slide antes desse aí. Tá, existe algum momento que deve ser planejado com mais cuidado? Né? Vasconcelos diz que sim. As primeiras aulas, principalmente as dos anos iniciais, né? Existem estudos que mostram que a boa relação professor-aluno pode ser decidida nessas aulas. Há pesquisas que vão além e apontam os primeiros instantes da primeira aula como determinantes do processo de atividade docente. Então, se o professor tem de preparar bem todas as aulas, as primeiras precisam de mais cuidado, porque é aquela questão, sempre a primeira aula ela vai definir, né, na cabeça do aluno se o professor é ou não um bom professor, né, se ele está preparado ou não, né. Existe aquele dito popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Então, cuidado desde a primeira aula. Todas as aulas têm que serem muito bem preparadas, mas muita cautela, muito cuidado, um bom planejamento nas primeiras, para que você possa causar uma boa impressão e possa continuar causando essa boa impressão.
tá? E não é só determinar os conteúdos a serem abordados, os objetivos a atingir e a metodologia mais adequada, é, sobretudo, se preparar, tornar-se disponível para aqueles alunos, acreditando na possibilidade do ensino e da aprendizagem, estando inteiramente presente naquela sala de aula, naquele momento. Né? Então, é importante que você esteja realmente preparado, né? Consciente do que está realizando, tá? Essa é uma impressão, como eu coloquei, ela vai ficar, vai permanecer na cabeça dos alunos. Pode passar, Sheila. Pode passar. O planejamento deve ser o alicerce na realização de qualquer atividade a ser desenvolvida, seja ela a curto, médio ou longo prazo. E no contexto educacional, este tem grande importância no andamento das práticas pedagógicas, visando melhorias na educação do país. Né? Não adianta só discutirmos sobre a importância do planejamento e seus aspectos. Também é necessário que estejamos abertos, né, a novos conhecimentos que nos possibilitem inovar as nossas práticas pedagógicas, e o planejamento deve ser, acima de tudo, um veículo para alcançarmos esses objetivos. Né? Então, como eu já coloquei anteriormente, inovar é necessário, é preciso, né? E o planejamento é ele que direciona tudo isso. Né? Então, como eu coloquei, transformar é possível, mas você precisa trabalhar em prol dessa transformação. Né? Pode passar. Aqui essa imagem, ela traz assim, uma professora, né, dentro da sala de aula, os alunos assim lá no fundo, né, desenvolvendo as atividades, e ela feliz da vida e vem na frente, tá? Então, concluindo com a presença de Paulo Freire. Como Paulo Freire é muito importante, né, dentro da educação, ele é uma base grande, né, ele não podia faltar. Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire nos fala da boniteza de ser gente, da boniteza de ser professor. Segundo ele, ensinar e aprender não podem dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Aprender e ensinar com sentido é aprender e ensinar com um sonho na mente. E a pedagogia deve servir de guia para realizar esse sonho. Se o sonho puder ser sonhado por muitos, deixará de ser um sonho e se tornará realidade. Muito bom ele. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Né? Isso é uma realidade. Então, é importante, né, que desenvolvamos, né, nossas atividades com bastante responsabilidade, e que conseguimos, né, consigamos atrair o nosso aluno, né, para o processo de aprendizagem, para que ele possa, né, se desenvolver como deve, que possa posteriormente transformar a sociedade também, está atuando dentro da sociedade de forma ativa. Né? Então, obrigada, tá? Espero que realmente vocês tenham compreendido, tá? Pode passar, professora. Espero que vocês tenham compreendido, né? E me desculpem porque eu me estendi um pouco, né? Um pouco mais. Mas é aquela coisa, dentro da educação, quando a gente começa a discutir, vai surgindo mais e mais, e a gente acaba discutindo demais. Né? E é isso, obrigada. Professora, nós que agradecemos, foi uma palestra fantástica. Eu fiquei emocionada várias vezes, porque eu mesma me pus a refletir, né, sobre a minha prática pedagógica enquanto professora na UFAC, né, a minha história, né, na educação básica. Foi muito legal. E eu amei a sua apresentação, professora.
foi assim uns pensamentos importantes nessas reflexões que a gente faz, e eu compartilho também, né, de algumas ideias, assim, de alguns sentimentos seus com relação à avaliação. Também acho que esse negócio de nota poderia não existir, né, mas infelizmente existe, né, e aí, para desgraça dos alunos, para desgraça da educação, acaba virando um número, né, e a gente fica muito preso a essa questão de passar, né, de ser reprovado, e esquece, né, essa visão maior do que é a educação, né, do que é o aprendizado. Isso. Muito obrigada, professora Eti, foi linda a sua palestra. Eu que agradeço. Então, Parabéns, estou até emocionada. pela palestra. Corona. Obrigada, Cleide. Então, a palestra da professora Eti foi um sucesso, né? A gente gostou muito, os professores também, os outros participantes também, né? A questão do planejamento é essencial, né, dentro da educação. E aí, hoje a professora vai discutir um pouquinho mais, tirar as dúvidas, né? Tem algumas perguntas também que ela vai se referir nos slides. Tem uma pergunta, Eti. Sim. A Delúcia perguntou, no planejamento de uma sequência didática, deve-se traçar objetivos? Sim, deve sim, tá? Aquelas competências que estão colocadas lá, são competências assim e habilidades que os professores, eles na verdade, eles colocam lá como que seja substituindo um objetivo, né? Até dá, mas o objetivo ele é mais direcionado para essa mudança de comportamento. Então, o objetivo em todo e qualquer planejamento é fundamental que você defina o objetivo, porque esse objetivo, ele vai te ajudar a orientar, ele vai te orientar a pesquisar, estar buscando, né, qual conteúdo você vai trabalhar, porque lá por exemplo, para você dar uma aula, lá no plano de curso, está definido, né, a cada assunto que você vai trabalhar. Então, dentro daquele assunto, você vai procurar qual conteúdo que você vai trabalhar com o teu aluno. Você vai estar tirando do livro didático, vai estar buscando também na internet, né? Você vai estar pesquisando em outros livros, né? Então, isso é muito importante. Por isso que é um momento também de pesquisa, de estudo, de busca, tá?